Bem-vindos a mais um Poder Real. Provavelmente você já ouviu falar na constelação familiar sistêmica, mas tem muitas dúvidas sobre o que é essa técnica terapêutica e como ela pode te ajudar. O bate-papo de hoje está incrível. Eu recebo a doutora Solange Bertão, psicóloga especialista em psicologia clínica há 40 anos, consteladora familiar sistêmica há 20 anos, formada pela equipe de Bert Hellinger, criador do método de constelação familiar sistêmica. Ela também é sócia fundadora e vice-presidente da Associação Brasileira de Consteladores e autora do livro A Lógica do Destino. Já deu para sentir o poder da minha convidada, né? Bem-vinda, doutora Solange. Muito obrigada, é um prazer estar aqui nesse trabalho, nesse programa que você está fazendo, maravilhoso. Eu estou achando muito importante todas essas informações que você passa através desse canal. Muito bom, muito bom. Fico lisonjeada, porque aqui a gente quer realmente ter uma aproximação realmente com a informação de qualidade. E nossos convidados são sempre muito especiais, assim como a senhora. Obrigada, muito obrigada. Mas como eu falei nessa introdução, muitas pessoas têm muitas dúvidas. O que é a constelação familiar sistêmica? Muitos já ouviram falar, mas pensam assim, eu acho que é religião, é algo místico, é algo esotérico, confundem com mapa astral. Isso mesmo. E é uma técnica desenvolvida de uma maneira séria, né, pelo alemão Bert Hellinger, e muito utilizada como uma terapia. Então, por favor, doutora, explica pra gente o que é realmente a técnica terapêutica da constelação. Eu sempre falo, tudo que você imaginar que é a constelação, não é. Não é, é mesmo? Não é. É um trabalho absolutamente diferenciado, não pertence à área da psicologia, muitas pessoas confundem, não tem absolutamente nada a ver com o trabalho de psicólogo. Eu sou psicóloga há 40 anos, e este trabalho não pertence à área da psicologia, não pertence a nenhuma religião, é um trabalho novo, é um trabalho contemporâneo. Bert Hellinger, ele faleceu agora em 2019, e a primeira constelação foi feita nos anos 80, então é um trabalho muito contemporâneo, e não pertence a nenhuma área do conhecimento. Mas é muito curioso, a gente associa um pouco com a psicologia por ser terapêutica, né? Por ser uma técnica que traz uma cura. Traz uma cura real? Não pertence à área da psicologia, é um trabalho de uma sessão. Você tem que ter claro a sua dificuldade. Aquilo que você precisa resolver, uma dificuldade qualquer que você não consegue resolver e que está e te acompanha há muitos anos, aí você faz a psicoterapia, mas na psicoterapia não consegue ainda resolver esse problema, muitas vezes na psiquiatria, com remédio, até uma alergia que você não consegue curar. Qualquer dificuldade que você tenha, você pode recorrer ao trabalho de constelação. Então, e é uma sessão, não tem nenhuma ligação com a psicologia. A crítica que se faz à constelação é porque as pessoas não conhecem, nunca presenciaram, não passaram pelo processo com profissionais sérios, porque a gente sabe que pode ter muitas dificuldades aí de pessoas que utilizam no trabalho, falam no trabalho de constelação, mas sem uma formação adequada.
Você precisa ter uma questão onde você vai resolver essa questão em uma sessão tem que ter bem claro aquilo que você quer resolver em uma questão, em uma sessão, Sim. você pode trabalhar aquela questão que te incomoda. Porque, assim, é interessante, não tem coisas que não adianta você pensar, não adianta você sabe que não é para sentir aquilo, mas a sua emoção, a sua alma. Quando eu falo alma, é o que te move, não tem nada a ver com nenhuma religião. Alma é aquilo que te move, é você aí dentro, é o que move o teu corpo. A sua alma, ela sente diferente. Não adianta você acordar hoje e dizer, eu vou ficar feliz. Exato. Não fica feliz só porque você pensou. Então, aquilo que te atrapalha, a constelação, ela pode te ajudar. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais. Uhum. Quais são os pilares da constelação familiar? Ela é, a palavra, né, o título, o nome, digamos assim, já explica que tem a ver com a nossa rede. É um mapa, né, digamos assim. Eu vou te dizer. A nossa rede familiar. É mais ou menos isso. Uhum. Na tradução do alemão, foi do alemão, português, do alemão para o inglês e do inglês para o português, ficou constelação. Mas em alemão quer dizer recolocação, te colocar no lugar certo. Então, por exemplo, sentimentos que estejam deslocados, eles pertencem a uma outra realidade. Constelação quer dizer isso em alemão, te colocar no lugar certo. Então, se você tem um sentimento que te atrapalha e você não consegue resolver, este sentimento pode estar localizado em uma outra geração. Porque você herda dos seus ancestrais não apenas o aspecto físico, o emocional também, daqueles que foram responsáveis pela sua vida. Isso não quer dizer que são os ancestrais somente da sua família. Podem ter sido ancestrais que foram prejudicados pela sua família ou que a sua família prejudicou. Então, uma raiva que você tenha absurda por qualquer situação, esta raiva pode estar ligada a um assassino, a algum assassinato numa quarta geração, não importa, geração de seus bisavós, que teve uma tragédia, um assassinato, aí o bisavô mudou de cidade por conta daquele assassinato, Sim. E o seu avô nasceu, e assim foi, até a vida chegar até você. Você pode ter uma agressividade assassina ligada àquela tragédia que aconteceu no seu passado, no passado da sua família, que foi por conta daquela situação que te trouxe a vida. Então, seria uma carga emocional que nós carregamos, um peso. Mas só o emocional negativo ou o emocional positivo também? Como que é isso? É um dom que você tenha. Esse dom é lógico que você traz. Às vezes, por exemplo, um comunicador, ele pode comunicar, ele pode se expressar o que um ancestral não pôde. Sim. Então, um dom que você desenvolve, às vezes é por alguém, um médico que é especialista em parto, por exemplo, ele pode estar tentando salvar uma avó que morreu no parto. Então, ele se especializa e é um excelente médico para poder ajudar as pessoas, mas com o desejo de salvar aquela avó, bisavó. Eu vou só dizer um exemplo.
que eu me tornei consteladora porque eu fui acompanhar um amigo num trabalho, o primeiro trabalho que teve aqui no Brasil, e esta pessoa descobriu na constelação um segredo de família. E aí eu estava junto com ele e aí eu falei, imagina, que é isso, que absurdo. Conclusão, ele fez um DNA, eu conto isso no livro, ele fez um DNA, e no DNA deu o que deu na constelação. Ele, com 50 anos, descobriu aquele segredo. Então, este segredo salvou a vida. Ele falou assim, tinha algo dentro dele que não encaixava. Aí, depois que ele confirmou, algo se acalmou, ele ficou em paz. A constelação, ela só ajuda, ela traz a paz na alma. Então, falando de origem, eu venho de famílias de parteiras. Olha, minha bisavó, minha avó, minha mãe. Então, eu sinto que, de algum jeito, eu trago uma luz para a pessoa entender a dificuldade dela. Então, você não escolhe profissão, é a profissão que te escolhe. É verdade, aquela questão de quando nós sentimos assim, é um dom, o meu dom está latente, mas não está se expressando, ou eu tenho uma intuição de que talvez eu deva seguir por este caminho, sempre tem um histórico do que deve se apresentar na nossa vida. Isso. Por algum motivo, aquilo tem que se apresentar na nossa vida? Isso mesmo. E assim, pode concluir. Não, era só para ver se eu estou entendendo realmente. Isso. Não adianta você pensar ou se comparar, seja irmãos, seja amigos. Puxa, eu sei tão mais do que aquela pessoa, por que essa pessoa conseguiu tudo isso na vida e eu não? Não adianta você se comparar a ninguém. A ninguém. Você tem que pensar na sua história, de onde você veio, porque cada pessoa vem de uma família e toda família tem segredos, toda família tem as dificuldades dela. Então, justamente por isso, toda família tem segredos, tem histórias que provavelmente nós nem tomemos conhecimento nunca do que os nossos antepassados passaram. Mesmo não sabendo, tem como resolver aquele peso daquela carga emocional? Quando você faz uma constelação, e ela pode ser feita com pessoas, com objetos, nós, vamos dizer assim, a gente materializa a sua dificuldade. E eu falo, você só pode lidar com aquilo que você conhece. Então, se está inconsciente, você fica refém. Então, nós trazemos para o consciente, mesmo que você não saiba. Posso dar um exemplo? Sim. Uma vez uma criança veio fazer a constelação, a mãe trouxe, minha paciente, que me conhece, confia. Eu falei, vamos entrar. A mãe falou, não, ele pode entrar sozinho. Eu falei, uma criança de 10, 11 anos entrando sozinha, mas tá bom. Foi até interessante, porque ele sentou na minha frente. E a criança queria ir? Queria. A criança pediu para a mãe. Ah, tá. Aí a criança falou, eu falei, qual é a sua questão? Foi muito interessante. Aí ele falou, eu tenho um medo de injeção tão grande, que agora eu fui tomar vacina e 3 pessoas tiveram que me segurar. Eu não aguento mais. Um mocinho. Gente, sofrendo muito com isso. Muito com isso. Mas assim, os pais podem fazer para um filho, mas naquele caso, o menino estava tão desesperado que ele quis fazer. Aí a mãe, aí eu vi a história. Eu pego uns bonequinhos, né, simbólico, que você vê como um mapa a sua história. É uma simbologia. Que interessante. Você vai visualizando uma história, um filmezinho, Isso. Né? Então, a pessoa vai falando, eu vou ali materializando o que ela está me contando. Aí eu perguntei o que tinha acontecido com a família do pai. E aí ele disse assim, o meu avô, ele faleceu, e o meu pai sempre me dizia que ele daria um dia da vida dele para ficar mais uma semana com o pai.
Olha que Um coisa interessante. sofrimento ali, né? Uma tristeza Simbólico, forte. né? Do jeito que ele falava. E aquilo ficou no filho, né? Aí, imediatamente, a constelação mostrou uma ligação com esse avô do menino que ele não conheceu. Olha a lógica desse trabalho, né? E aí, ele simbolicamente reconheceu que ele veio desse avô, que esse avô, se esse avô não tivesse morrido cedo, o pai dele teria uma outra vida e provavelmente ele não teria nascido. Então ele deve a vida à morte daquele avô que mudou toda a vida do pai. Aí tudo bem, ele foi embora, mas não sabia nada dele. Então a gente não precisa saber. Não A precisa constelação saber. ela mostra. E aí o pai dele depois entrou em contato comigo e disse que ele ficou impressionado porque o pai do pai, que é o avô O do avô da menino, criança, isso, tinha muito medo de cobra. E ele Olha. era ridicularizado pelo medo que ele tinha de cobra. Só que o menino não sabia disso. A interpretação da injeção. Injeção, exatamente. Exatamente. E sem saber, isso está, eu falo, no DNA emocional É verdade. da porque pessoa. A gente começa a entender agora que tudo é a carga emocional mesmo. Às vezes, a depressão também pode estar ligada. Muito, Muito. muito, muito. A tristeza inexplicada, a angústia, todos esses sentimentos podem ter uma carga. Pode. Às vezes a pessoa acorda com uma angústia. E fica. A depressão, o que que é? A pessoa fica meio morta. Não vê cores da vida, né? E aí isso pode estar ligado a uma criança que morreu cedo. Então imagina que se um irmão que morreu e a mãe perdeu o filho e imediatamente, para não sentir a dor daquela perda, ela engravida de outro. E às vezes essa criança que nasceu pode ter depressão, porque ela entrou no lugar de alguém que morreu, então ela fica sem vida, literalmente meio morta, fiel àquele irmão que morreu, porque se ele não tivesse morrido, o próprio não teria nascido. Então a explicação seria mais ou menos, quando nós reavivamos aquela memória daquela pessoa, daquela história, nós podemos mudar um pouquinho o contexto, não o futuro, que nós somos o futuro dos nossos antepassados, mas a gente muda um pouquinho nossa carga emotiva. Sim, é maravilhoso isso que você está falando. Quando você reconhece, porque às vezes eu pergunto da origem, as pessoas nem sabem da própria origem. Não sabem. Não sabem. Não sabem nada de avós, bisavós. Às vezes não sabem nada. E mesmo assim tem como nós fazermos e dar certo. Sim, quando você reconhece a sua origem, você tem força. Você sabe da sua história. Eu sempre falo, é importante saber da história e contar a sua história para os filhos. Sim. Porque os filhos vêm de uma história. É verdade. E é isso que dá força, a origem, né? A força para que você siga em frente, né? A raiz. E sempre uma sessão só é suficiente? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, não consegue arrumar um namorado, por exemplo. Ela já aconteceu, ela fazer um trabalho de constelação e depois receber uma informação de que a pessoa com quem ela estava identificada tinha um segredo na família, né, daquela pessoa. E aí vem o segredo à tona. Então, por exemplo, essa pessoa estava identificada com uma tia-avó, que ela não sabia, mas que depois da constelação veio o segredo, que a tia-avó se matou, né? Ela se suicidou naquela época porque um namorado tinha largado dela.
tinha abandonado. Então, ela não conseguia arrumar namorado para não morrer. Gente, que coisa maluca isso, né? Agora, o fato de nós sabermos, será que implica também da gente querer acabar criando uma situação, por exemplo, ela descobriu que a avó teve um destino trágico. Se eu me comporto de tal forma para justificar isso? Não, é Não, inconsciente. é inconsciente. Ela não sabia nem desse segredo. Tá. E aí, quando ela descobriu, o que você diz internamente para aquele ancestral? Que você reconhece a dor que ela teve e que você vai fazer o que ela não pôde, você vai prosperar, vai ter um relacionamento, vai ter uma família, vai ficar feliz com essa família como ela não pôde, em homenagem a ela. Então a sua alma, você aí dentro, fica feliz em conseguir, então você fica livre. Olha que lindo, gente. Isso tem a ver também com o fato de nós honrarmos a nossa história, né? Não precisa dar o título de constelação, mas quando nós honramos os nossos antepassados, porque nós estamos aqui justamente por isso, né? Não importa, por mais dura que tenha sido a história, é tão lindo a gente tentar limpar esse sentimento e fazer orações, doutora, ou não? Fazer orações pelos nossos antepassados. Honrar o antepassado. Honrar. Honrar. Quando você honra, e aí você pode honrar da forma que você quiser, com oração, lembrando, reconhecendo. Às vezes você tem uma dor no peito de alguém que inexplicável, você não tem nada, mas aquela dor ela vem. E pode ser de uma pessoa que morreu de um tiro no peito há uma geração. Uhum. É estranho dizer isso, mas como assim? A pessoa traz um sintoma, né? Uhum. Se você deve a vida àquela pessoa, você pode trazer o sintoma. E aí, você lembrando disso, você honra, fazendo a constelação, identificando essa história, você honra aquela pessoa, e aí você não precisa mais, inconsciente, ter o sintoma. Você já traz a pessoa no seu coração, você honrando. Ai, que lindo. Agora, tem pessoas que conseguem resolver os seus traumas, os seus problemas ancestrais sozinha, né? Porque às vezes a gente fica sabendo de pessoas que vieram de uma família com histórico trágico, ou que foram abandonadas e criadas em outro continente, que não sabem nada daquilo ali e que conseguem ter uma vida linda e feliz. Nem sempre a pessoa materializa esta carga emotiva, ela pode resolver sozinha também? Você sabe que é maravilhoso, né? Mas eu não conheço ninguém que não tenha alguma dificuldade secreta. Uhum. Às vezes é secreta, ninguém sabe, mas eu Sim, sinto isso. Na verdade, porque é impossível, não tem alguém que seja 100% feliz, né? Mas sabe o que é a felicidade? A felicidade, às vezes a pessoa fica procurando felicidade, né? Exato. Eu fico procurando a felicidade, eu fico procurando um grande amor, uma sensação que você tinha na adolescência. A felicidade, ela é calma. Ela é calma. A felicidade pode ser mais traduzida como paz interior. Paz, exatamente. Essa paz remete ao equilíbrio, né? Quando nós não estamos nos extremos. Isso. Então, assim, não é uma questão de quantas conquistas profissionais eu estou catalogando, quanto a minha conta bancária está crescendo, quanto o meu marido me ama. Não é esse muito, né? É como eu assimilo e equilibro. Perfeito, isso. É isso mesmo. E você sabe a dificuldade da gente, normalmente, eu falo assim, não tem nada que não seja humano. A gente tem às vezes, tem uma crítica com você mesma, né? Não tem nada que não seja humano. E se você não agradece o que você recebe,
a vida não te dá o que você quer. É o fluxo, né? É importante que você saiba receber. Você sabe que tem algumas pessoas, às vezes a gente quer melhor dar. Você gostar de dar presente, você gosta de dar presente, é melhor do que receber. Ai, eu me sinto melhor dando presente do que recebendo. Porque quando você recebe, você fica numa posição mais de precisar. E quando você dá, você fica numa posição um pouco aquela que tem para dar. Então, é difícil a gente poder receber de verdade. Às vezes você recebe um presente, não era aquilo que você queria, você não se dá conta de tudo que a pessoa fez para te trazer aquele presente. Às vezes você não consegue receber, dizer para a pessoa realmente obrigada. É verdade, as pessoas têm muita dificuldade de agradecer. Obrigada. Obrigada. Às vezes os próprios filhos, eles ficam criticando aquilo que os pais não deram e não recebem o que os pais dão, aquilo que eles podem dar, né? E aí, o que acontece com a vida desses filhos, né? Você prospera na medida que você recebe. E às vezes nem aquilo que você quer, não era aquilo que você queria, mas é aquilo que a vida te deu. Isso não é se submeter, não não, um agradecer. É uma humildade também, né? E a pessoa, falando em filhos, né? A pessoa que escolhe não ter filhos, ela de certa forma está cortando um vínculo ou quebrando essa história das gerações que devem continuar? Você sabe que o natural é ter filhos. Natural do ser humano, da mulher, é ter filhos. Se tem alguma coisa, escolhe não ter filho, é porque tem alguma coisa no passado que faz com que a pessoa escolha não ter filho, mas não é uma escolha. No passado, isso é inconsciente, no passado desta pessoa, uma avó deve ter ficado presa numa relação de um marido abusivo, por exemplo, por causa de filhos. Então, ela diz inconsciente, por você, eu não vou ter filhos. Mas o natural do ser humano, da mulher, é procriar. Mas tudo o que acontece tem que ser? Esta escolha dela de não ter filhos também era algo que teria que ser? Sim, sim. Por que que uma irmã tem muitos filhos e a outra não tem filhos? Porque aquela está ligada a uma outra história mesmo da mesma família. Da mesma família. Ah, é interessante isso, é verdade, porque a mesma família, um grupo lá de 5 filhos, e cada um segue um destino tão diferente. E tem também a receptividade de cada indivíduo. Por exemplo, eu assimilo de uma forma a história da minha família e a minha irmã de outra totalmente diferente. Pode ser isso? Pode ter. Às vezes você se dá melhor com a sua mãe, a outra se dá melhor com o pai, uma segue mais uma história. Tem muita gente atrás de nós. Em 11 gerações, por exemplo, nós temos mais de 4.094 ancestrais. E não estamos falando de espíritos, gente. Não é aquela coisa, meu Deus, tem espíritos. Não, não é isso. É a história mesmo, né? Como nós falamos de genética, estamos falando de uma história geracional. Por isso que não tem nada a ver com nem a psicologia, porque não é um trabalho de psicologia que você está vendo, né? Vocês estão vendo, não tem nada a ver com a psicologia, mas é um trabalho que te traz uma compreensão da sua história. Sim. Você tem uma compreensão, mas é tão bom você saber que você não está errada, que você não é, mesmo que você se culpe, por que aconteceu isso comigo, mesmo que você se culpe, você é levada. Quando você percebe, você já fez. Quando você percebe, você já xingou. Quando você percebe, você já perdeu. Então, quando você erra, quando você perde, puxa, eu deveria ter feito isso, por que eu falei aquilo? Nesse teu erro, quando você vê, você já fez, e a consequência disso,
alguém já viveu. Então, a culpa é um sentimento horroroso que nós temos. Por quê? Você não vai poder... Você não, o que você vai fazer se você já errou naquilo? Já né? fez. Já fez, já perdeu. Mas se você entende o motivo da culpa, se você olha e fala, nossa, por exemplo, o dinheiro é uma energia. E às vezes é comum, quer dizer, é comum a pessoa vir fazer constelação porque ela diz assim, eu recebo dinheiro, eu ganho dinheiro, mas o dinheiro vai embora. O dinheiro é uma energia. Por que será que ele vai embora? Porque tem gente que ganha menos do que eu e prospera mais, faz algo com aquele dinheiro e o que eu ganho muito acaba indo embora. Por quê? Essa pessoa pode estar ligada a um ancestral que era um jogador. Ele jogava dinheiro fora, literalmente. E se esse avô não fosse esse jogador, ele poderia ter prosperado, aí a vida do pai seria outra e ele não teria nascido. E cada história é diferente também. Por exemplo, a questão do dinheiro pode ser também por um sentimento de culpa, Sim. de não merecimento, sim, né? Sim. Então são vários fatores, não dá pra gente pegar e sair resolvendo, então eu já imaginei que é isso, eu já vou resolver. Não. E, é isso mesmo. inclusive, é muito importante, doutora, a gente deixar claro que a pessoa que queira, que se interesse, tem que procurar a associação ou profissionais reconhecidos. Sim. Porque é um trabalho sério. É um trabalho, muito sério. Muito sério. Não, e de muito respeito. Muito respeito pela sua família, muito respeito pelos ancestrais, aqueles que te deram a vida, por onde a tua vida chegou, né? Então, é um trabalho de muito respeito e tem que ter um profissional que tenha feito uma boa formação. Uma boa formação, não necessariamente um psicólogo, mas eu acredito que os psicólogos estão também mais próximos desse contato. Mas o trabalho de constelação, quando a pessoa faz um trabalho sério, faz um estudo sério, uma formação, ela não é necessário ser psicólogo. Que bacana. Com treinamento bem feito, a pessoa pode fazer o trabalho de constelação. Legal. E aqui está o livro da doutora Solange, A Lógica do Destino, uma visão da constelação familiar sistêmica. Eu li, gente, e eu amei, porque sabe aquele livro que aquece o coração, é alentador? É um compilado de histórias reais. Isso. Eu acho que as pessoas tiveram nomes trocados, né? Sim, claro. Então, tem diferentes casos, né, doutora, de que para você se encaixar, para você talvez fugir daquele vitimismo, nós temos que sair deste ponto onde muitas vezes ficamos presos, pensando, eu não tenho sorte, eu sou vítima, para mim é mais difícil. As pessoas resmungam muito essas coisas e não procuram alternativas e descobertas. Eu acho que eu sou tão favorável pelo amor de Deus, no mesmo lugar, num buraco eu não fico. Eu saio e vou adiante. Se não deu aqui, vai ter que dar ali, vai ter que dar ali. E isso é muito forte, né, doutora? Isso. Tem algum outro que a senhora esteja preparando? Algum outro livro? Tem aí um livro que eu estou já num movimento de histórias, porque nas histórias, tudo, a lógica, nós não inventamos nada. Você vai ver que nós mostramos para a pessoa a lógica do motivo pelo qual você está passando o que você está passando. Seja o que for a dificuldade da pessoa. E quando você entende, você olha diferente para a situação. Você olhando diferente para a situação muda. Verdade. Porque o seu olhar mudou. É verdade. É maravilhoso isso. Então, tem algumas histórias que estão sendo elaboradas e aí que bacana. Quando estiver pronto. Muito obrigada por esse trabalho, né, que eu acho que traz luz e um ar fresco para as dificuldades que nós temos. Agora, para nós encerrarmos, tem alguma dica, algum
comportamento, algum pensamento que nós pudéssemos carregar no nosso dia a dia para talvez antecipar sofrimentos? Antecipar, eu errei, antecipar a resolução de futuros sofrimentos, né? É mais ou menos isso. De que forma eu posso agir para melhorar a carga emocional, emotiva que os meus filhos, netos vão ter que carregar, né? Nossa, muito... Você sabe, nós já falamos um pouco disso, a importância de você agradecer. Principalmente seu pai e sua mãe. Não importa o que eles tenham feito na sua vida, não importa que eles tenham te batido, tenham sido cruéis, não importa. Eles te deram a vida. E a vida que vem de muito longe. Ela fica um tempo e depois continua. Nos nossos filhos, enfim. Mas agradecer o seu pai e sua mãe é muito difícil para os filhos. Eles não agradecem, eles só cobram. E agradecer mentalmente e também... Se você puder, porque às vezes os pais já faleceram, você não pode mais fazer nada, mas se você puder, se ele estiver vivo, olhar nos olhos dos seus pais e dizer obrigado por tudo que vocês me deram, isso... mas de verdade, às vezes a pessoa precisa de um tempo para poder agradecer aquele pai que era agressivo. Antigamente os pais batiam nos filhos, principalmente homens, para eles serem homens. Você lembra? Sim, era sim, assim. É verdade. Então os pais queriam que os filhos fossem duros, não sentissem a dor da vida. Então eles faziam com que os filhos sentissem dor para suportar a dor fora. Olha quantas ideologias agora absurdas que nós, no mundo de hoje, não é cabível. Mas tinha uma intenção para salvar o filho, né? Mesmo aqueles pais que deram o filho em adoção, era para salvar a vida daquele filho, eles não tinham condições de manter Então, esse filho precisa agradecer. Se for adotivo, os pais adotivos, os pais biológicos e os pais adotivos, se ele reconhece isso, ele tem 4 pais. Você já pensou que coisa legal? Tudo depende do que a ótica que você acolhe, ou que você assume. Então, agradecer os seus pais, e mesmo aquilo que não esteja bom na sua vida. Às vezes até uma doença. A doença, ela sempre traz alguma coisa. Um ensinamento. Não, acalme, acolha, agradeça. Porque você agradecendo, aquilo vai te liberando e você vai ficando mais forte. E com a força dos pais dentro de você, aí a vida prospera. Que lindo, Bárbaro. Muito bom. Nossa, lindo mesmo, gente. Faz sentido isso mesmo. Doutora, muito obrigada. Que bate-papo gostoso. Passou tão rapidinho, né? Foi um prazer te receber aqui. Contando com todo o seu ensinamento para o nosso público do Poder Real. E você que está nos assistindo, eu tenho certeza que você amou tanto quanto eu, então já prepara e compartilha o link dessa entrevista com todos que precisam, que eu acho que todo mundo precisa, com os familiares, com os amigos, com os inimigos. E mais uma vez, obrigada. Muito obrigada, eu é que agradeço, obrigada. Gente, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer a nossa patrocinadora Kia Brasil, e também a Felicitar Store, que me veste em cada episódio novo um look diferente para vocês. E agora, como vocês já estão se acostumando com o novo horário, o podcast Poder Real
É às quintas-feiras, às 8 da noite, tá bom, gente? Então, semana que vem tem muito mais para vocês e a gente se encontra. Um beijo, tchau!